Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. Esse é o programa Nobres Pares e eu sou Márcio Chaves e nós vamos hoje conversar com mais um daqueles que fizeram parte desta Casa de Leis. O nosso convidado de hoje é o nosso grande amigo Luiz Carlos Costa, mais conhecido como Luizinho da Hora. Luizinho, seja bem-vindo ao programa Nobres Pares, a TV Legislativa. Eu que agradeço a você, a toda a equipe maravilhosa e parabenizar por essa iniciativa aqui da Câmara Municipal. E realmente nós precisávamos desse espaço para que as pessoas, inclusive, tivessem acesso a toda a informação do que acontece aqui no Legislativo. É um prazer estar com vocês pela primeira vez aqui. Luizinho, começar a falar um pouco da sua vida pessoal, da sua história. Nascido em Cubatão? Sou o terceiro filho de uma família de 8 irmãos, né? Meu pai naquela época tinha televisão, mas é sergipano. A programação não era boa. Mas na verdade eu sou muito feliz de ter sido criado numa família de um casal de sergipanos. Meu pai que veio para cá na década ainda no final de 50, tentava a sorte aqui com muitos nordestinos que vieram para cá ajudar a construir Cubatão. E talvez até pela influência do meu próprio pai, que ele foi uma pessoa sempre muito ativa na parte sindical, né? Meu pai foi petroleiro. E isso no dia a dia também, a questão do próprio partido ao qual meu pai pertencia, o antigo MDB, o Manda Brasa, né? Naquela época nós tínhamos só Arena, MDB, e algumas ações que meu pai tinha na questão política, o envolvimento dele, aquilo me chamava a atenção, começou a despertar. E sem eu perceber, a gente foi notar mesmo essa minha vocação política dentro da escola, né? A escola que eu estudava no Jardim Anchieta, né? Você estudou no Anchieta, então? No Jardim Anchieta, o Jaime João César. Você morou no início, quando, lembra, sua recordação de infância, qual bairro da cidade? Então, na verdade, eu nasci na Vila Nova, né? Nós nascimos naquela época, ainda tinha poucos hospitais, eu fui uma parteira que fez o meu parto, né, em 64, né? Já me entreguei a minha idade. E eu nasci na Vila Nova, moramos muito tempo lá no Pedro II. Com 4 para 5 anos de idade, nós mudamos aqui para o Jardim São Francisco, aqui na Belarmino do Amaral, onde minha mãe reside até hoje, aqui ao lado do Parque Anelinas, né? E, na verdade, assim... E na Belarmino você já começou a frequentar? Já fui estudar no Jardim Anchieta, né? Primeiro ano fui no Júlio Conceição, depois eu fui transferido para o Jardim Anchieta. Né? E ali, já garoto, rapazinho, ainda em torno de talvez uns 12, 13 anos de idade, nós tínhamos o Centro Cívico, né, naquela época, né? Que hoje é o Grêmio Estudantil. Sim. E a cidade, na verdade, a escola tinha algumas dificuldades, né, de realizar alguns eventos. E aquilo acabava me chamando a atenção, porque eu ia a algumas escolas de alguns amigos e a gente via tudo arrumadinho, né, as festas todas organizadas, aquilo me incomodava, né? Por que não a minha escola? Por que não a minha escola tá bonita, né, tá arrumada, alguns eventos para que a gente possa realizar, ter orgulho da nossa escola. E eu reuni alguns amigos e a gente falou, olha, vamos disputar aqui o Centro Cívico, que é a turma do Centro Cívico que está aqui e não está fazendo nada, vamos tentar fazer a diferença. E ali começou a surgir, né? Eu até brinco que na época eu falei, vou ter que fazer alguma coisa, eu era marqueteiro e político desde garoto. Já começando. Vamos fazer alguma coisa que vai chamar a atenção. E naquela época tinha o desenho da formiga atômica, não sei se você lembra. Sim. Aliás, colocar uma chapa atômica, e aí para a garotada pequena nós fizemos uns desenhos, entregávamos nas classes para a garotada desenhar e pintar, né? E aquilo foi chamando a atenção. Olha, quando vocês for votar, vai votar na chapa da formiga atômica, na atômica. E aí, começamos ali, por incrível que pareça, nós tínhamos 3 períodos, não sei se você se recorda. As escolas antigamente eram o período da manhã, tarde e... 7 às 11, das 11 às 15, das 15 às 19. Era um negócio meio apertado, mas era uma loucura, acho que 2, 3 períodos, né? E por incrível que pareça, rapaz, eu fui disputar com um grande amigo meu de infância, que era o Silvano Soares, irmão do Sérgio Soares, né? Que é radialista, o Sérgio. Sim. E o Silvano naquela época era o garoto, a menina dos olhos da escola, que o Silvano participava de maratonas de matemática, e ele era aquele camarada sempre muito inteligente, hoje inclusive é engenheiro, trabalha na Petrobras, sempre foi aquele garoto orgulho. Bem aplicado. Bem aplicado, falei, vou perder pro cara, né? Mas eu vou tentar. Mas acho que talvez até pelo fato de ser mais desinibido, a gente participava muito na parte esportiva da escola e aquele envolvimento que a gente tinha com a garotada e essa coisa do marqueteiro, né, da formiga atômica, é uma questão assim, até uma brincadeira gostosa, mas é o que pegou na época, né? Aí a professora ficava olhando para mim, a professora Betty, né? Só me observando, e nós conseguimos ganhar no primeiro, no segundo e no terceiro período disparado. Ou seja, foi unânime, ganhou em todos os não foi unânime, mas a gente conseguiu, por exemplo, 70% dos votos da eleição, 70%? Nós conseguimos vencer o Silvano na época. E o Silvano ficou muito chateado na época, abracei ele, aí eu até na época tive um gesto assim muito nobre da minha parte, que eu nem fiz aquela coisa pela amizade. Falei, não, Silvano, eu ganhei, mas você vai estar comigo, você vai me ajudar a trabalhar aqui pela escola. Sempre. Sabe, então já começou ali, a professora chamou meu pai numa reunião de pais, falou, olha,
eu quero estar errada, mas esse moleque tem tudo para ser político. E ela não estava errada. A professora Betty, quem conhece a professora Betty sabe do que eu estou falando, ela é professora de estudos sociais, uma pessoa que eu tive um aprendizado muito grande, muita coisa aprendi com ela, muitas pessoas que passaram pelo Afonso Schmidt, pelo Jardim Anchieta, conheceram a professora Betty. Então a professora Betty foi até uma referência para mim na questão política, né? Que a gente na matéria de estudos sociais, você aprendia de tudo um pouco, a questão política do país. Foi uma grande mestre. Já mostrava seu envolvimento com a política. Profissionalmente, Luizinho, como é que foi a sua carreira? Então, aí... Como se iniciou essa carreira profissional? Essa carreira... Não, profissional, em paralelo à política. Então, na verdade, o primeiro mandato que eu estive aqui na Câmara Municipal, até por essa questão de eu ser sempre uma pessoa muito dada com todo mundo e graças a Deus sempre me envolvi com a parte esportiva, né? E eu acabei ajudando o ex-vereador Wilson Alves Pereira, que era o ex-despachante. Nós conseguimos eleger ele logo no primeiro mandato que eu ajudei ele foi vereador, foi eleito, né? E trabalhei como assessor. E, felizmente, a gente tinha algumas ideias que eu passava para ele e, às vezes, é difícil você pegar uma pessoa que tem uma idade mais avançada que a tua e você que tentar colocar na cabeça da pessoa que você, olha, não, vamos por esse caminho. Então, acabava, de certa forma, conflitando, mas sempre tive muito respeito por ele. Aliás, eu até agradeço muito. Eu aprendi a gostar do Legislativo através dele, né? Eu devo muito ao meu pai, que é a pessoa que sempre me inspirou muito na questão política, que é o seu Wilson, né? Foi uma pessoa que me deu a oportunidade de entrar aqui na Câmara Municipal. Eu sempre falo isso, a gente tem que ter... Você foi assessor dele? Fui assessor dele, então assim, eu costumo período dizer... Período 80... Foi de 89 a 92. Foi né? de 89 a 92, aquele período de transição política. Né? Então, na verdade, acabou, de certa forma, ele colocando em prática algumas coisas que a gente tinha ideia, em mente, né? Algumas coisas a gente começou a lançar, inclusive, naquela época, poucas pessoas tinham a assessoria era muito restrita, muito pequena, era 2 assessores, era um assessor, na verdade, um motorista. Então, né, a assessoria não tinha uma estrutura que tem hoje a Câmara, né? E, de certa forma, a gente conseguiu, eu sozinho, naquela época, até brinco, eu fazia muita coisa, né? Até um jornalzinho, os únicos que tinham jornais naquela época informativa era o João Ivaniel, que tinha, né? E eu também bolei um jornalzinho para o seu Wilson, muitas coisas que o seu Wilson fazia, eu colocava, então eu achava legal. E a gente começou a colocar para rodar, e eu fazia tudo isso, a parte manual mesmo, tudo bem artesanal, né? E a coisa começou a pegar, ficou legal. Só que, infelizmente, ele acabou não sendo reeleito, né? Eu fiquei muito triste, que naquela época a gente acreditava que daria para ele ser eleito. E entrei na parte comercial. Eu tenho um comércio hoje até hoje, há mais de 20 anos eu sou comerciante ali nas Nações Unidas, tenho uma panificadora. Eu não vou fazer propaganda aqui, não, né? É a sua história. Mas é que a gente chama o jabazinho, né? A pão quente, que todo mundo conhece nas Nações Unidas. E através ali do meu trabalho, no dia a dia, muitas pessoas me procuravam, né? Aí chegavam lá, eu trabalhando, poxa, você foi assessor, conhece os trâmites lá, preciso disso, preciso daquilo na prefeitura. E muitas vezes eu ali no meu horário de serviço não dava para dar atenção, mas no horário que o meu sócio me rendia, eu, olha, vem cá, vou tentar ajudar. E começou aquela coisa de eu fazer muita coisa para as pessoas, mais até que os vereadores que estavam aqui na época aqui na cadeira, né? E as pessoas começaram a chamar a atenção, poxa, você não é vereador aqui do bairro e faz muito mais que muitas pessoas que foram eleitas aqui do bairro e não dão a atenção que você dá pra gente. Você é um amigo mesmo. Quando o cara é da hora certa, que a gente precisa do cara, você tá aí. Pegou esse negócio do amigo da hora certa. Daí saiu o slogan amigo da hora certa. Eu brinquei, né? Que eu sou meio metido a marqueteiro, essas coisas, eu gosto de inventar as coisas. E aquele Luizinho do reloginho, quando a gente colocou, eu tava comendo aquele biscoito São Luís, e aquele Luiz, eu falei, poxa, eu comecei a bolar alguma coisa, passei pro João, que é um amigo nosso, que também mexe com serigrafia. Ele deu uma incrementada no reloginho e falou, aí ficou aquele slogan, Luizinho, um amigo da hora certa. O amigo da hora certa. Pegou, que foi uma coisa muito legal. Você já estava afiliado no PMDB? Então, na época, na verdade, eu pertencia ao PTB, depois o fato do seu Wilson ter afastado da política, uma das pessoas que sempre me incentivou muito na política foi o doutor Clemão e o doutor Pedro Gomes. Eram vereadores na época com o Wilson. E algumas dificuldades que a Câmara tinha naquela época, por exemplo, um carro era para 3 vereadores, né? Carro atendia era 3 dividido vereadores. Cada dia, fazia aquele rodízio, né? Então, muitas das vezes, eu chegava para o Pedro e para o Clemão, né, que eram os outros 2 que nós dividíamos o carro, eu tinha alguma situação para resolver, e eu com aquele meu jeito bem político, pô, doutor, eu preciso do carro. Eles me cediam, então ficou um vínculo de amizade com o Pedro Gomes e com o Clemão muito grande. Ele sempre me incentivava, cara, você tem que ser, o vereador tem que ser você. O Wilson, eu já falei por isso, o Wilson não tem mais idade, tem que incentivar você, sair na política, não, mas eu vou respeitar ele até o momento, que se ele falar que ele não vai, é diferente. Mas um dia eu tenho vontade de ser vereador, aprendi a gostar, né?
E, na verdade, eu acabei me filiando no PSDB na época, através do Dr. Pedro Gomes e do Clemon, que eram filiados na época, né? E até o Messias Gomes, que era vereador na época, ainda era do PSDB, o Messias, ele falou, não, vamos lá, se você for filiar, o pessoal, vou te ajudar a organizar, é assim que faz e tal. Eu falei, Messias, vamos tentar, a gente vai fazer uma primeira reunião. Se na primeira reunião for bastante gente, eu acredito que eu tenho condições de ser. E graças ao bom Deus, a primeira reunião que nós fizemos na casa do meu pai foi mais de 100 pessoas, né? Seu pai é do PMDB? Meu pai era do PMDB. E você? Eu já chego a isso. Foi um problema lá na frente, meu amigo. Eu vou te contar essa história. Você nunca teve interesse inicial no PMDB? Então, não? na verdade, por que acontece? O fato do PMDB, eu tinha um certo receio, porque já tinha alguns nomes, né? Nós tínhamos naquela época o Armandinho, Campinas, o Milário, não sei se você lembra. Sim, mas na questão de análise, então. Eu falei, poxa, aqui eu não vou ter muito espaço, porque tem um pessoal que mais ou menos vai disputar o mesmo eleitorado num partido que... Então você tem que fazer essa leitura, tinha um pessoal né? forte no partido. Você tem que ter essa leitura onde você vai ter condições de você ser eleito e tal. Eu falei, bom, era um partido novo, né? O PSDB na época, eu falei, vou tentar essa oportunidade, até pelo carinho que o Clemon sempre teve comigo, o Dr. Pedro Gomes, né? Então isso acabou me chamando a atenção, ele sempre me incentivando, às vezes mais do que o próprio Wilson, apesar que o Wilson, né, no final acabou se rendendo que, falou, não, o menino tem jeito, acabou me ajudando, né? E meu pai falava, olha, você veja o que é melhor para você. É claro que da minha vontade que você fosse para o PMDB, mas se você está decidindo ir para lá, você é meu filho em primeiro lugar, você é meu filho. O que você decidir, eu estou com você. Aí eu já fiquei mais relaxado, né? Fiquei mais tranquilo. E aí foi. Porque o PSDB, na verdade, era uma certa dissidência. Isso, certa não, era uma dissidência. dissidência. Uma dissidência do antigo PMDB, do antigo MDB, MDB, né? Houve aquela questão do PMDB, PSDB e... Com quantos anos, Luizinho, você se filiou no partido? Então, eu me filiei, eu tinha 27 para 28 anos de idade. Né? Você pela primeira vez se filiou? Não, na verdade, a primeira filiação que eu fiz, eu até trabalhei nos bastidores do PMDB Jovem, me envolvi, rapazinho, ainda com 18, né? 18, 17 anos, eu participei da União dos Estudantes Secundaristas, né? Então, muita gente não sabe, a gente já participou de muitas lutas estudantis, inclusive na universidade, a gente conseguiu baixar o valor da faculdade onde eu estudava, na Unimonte, Panamá Unimonte na época, junto com o pessoal do Sindicato dos Bancários, né? Então o pessoal falava, caramba, você entrou com a bandeira do Brasil, eu me lembro, pô. Então tem umas coisas que eu mesmo começo a falar, caramba, eu fiz isso mesmo, né? Então a gente conseguiu porque... A gente via alguns amigos na classe, rapaz, com dificuldade de pagar a faculdade, passando um período muito difícil, não tinha FIES, não tinha nada disso, dava pena. Você via, pô, eu cheguei na sala de aula, uma colega chorando, eu falei, que fala, vou ter que trancar a matrícula porque não está dando para pagar. E a gente via um desistindo, o outro, falei, não, peraí, vamos tentar conversar com a reitoria, se os caras mantêm congelado o valor, que... Pô, era um período de inflação. Era um período de inflação complicado e não teve acordo, a gente resolveu parar. E eu fui um dos cabeças lá que parou a universidade, parou uma faculdade. E o resultado? E o resultado disso começou a fluir essa coisa do político, né? Que aconteceu de forma inevitável, foi naturalmente... Natural, né? Foi uma coisa natural. E a gente aprendeu a gostar, né, de lutar pelos nossos direitos, né? Eu acho que o povo tem que aprender a fazer isso aí de forma pacífica, sem quebrar nada. Eu acho que essa coisa de você estar com vandalismo não resolve. Eu acho que você tem que brigar, lutar, e a tua resposta é na urna, né? E a gente acreditou, tanta gente aí que a gente passou por aqui, uns acertaram, outros erraram, e a gente vai mudar, vai corrigir, é na urna que você vai corrigir isso. E tem muitas pessoas boas no meio da política. Muitas vezes a gente vê as pessoas comentando, político nenhum não presta. Não é bem assim, né? Como tem bons policiais, maus policiais, bons médicos, maus médicos, todo setor tem pessoas boas e ruins. Aí é a população que vai fazer a avaliação. Eu, graças a Deus, para a gente conseguir se eleger e ser reeleito 2 mandatos, sinal que nós não fomos maus vereadores, não fui mau vereador, né? A gente conseguiu fazer um bom trabalho e a população até hoje, eu ando na rua, as pessoas, você não vai votar? Né? Hoje eu tenho um compromisso, é claro, trabalho com o Wagner, né? A gente tem um sonho de realizar esse sonho junto, de tomar conta dessa cidade. A gente tentou aqui na gestão, essa gestão que está aí, essa administração, que infelizmente a gente se decepcionou muito aqui, até quero deixar aqui bem claro, pedir até desculpa para algumas pessoas que a gente acabou de certa forma levando também para esse caminho, né? Mas a gente nós somos passivos de erros e acertos, né? Se eu soubesse, se tivesse bola de cristal que a gente ia errar, com certeza eu não teria tomado a atitude que a gente tomou, né? Essa decepção que a gente está passando aí. Mas eu creio que o Wagner tem outra cabeça, a gente tem conversado muito sobre isso, num grupo da cidade, independente seja o Wagner, seja quem for, uma cabeça nova que pense no município, né? Sempre uma possibilidade de inovação, de renovação. Claro. Mas isso nós vamos conversar no próximo bloco. Positivo. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com Nobres Pares e Luizinho, o amigo da hora.
Estamos de volta nesse segundo bloco do seu programa Nobres Pares, aqui pela TV Câmara de Cubatão. Estamos acompanhando esse bate-papo com o vereador ex-vereador Luiz Carlos Costa, Luizinho, amigo da hora. Luizinho, a gente estava comentando sobre renovação. Você iniciou aí a carreira política logo cedo no Grêmio Estudantil e veio desenvolvendo essa sua vocação política. Seu primeiro mandato foi aos 27 anos. Isso, aos 27 anos eu fui dos 19 vereadores na época, parece inclusive um período muito difícil, aí as pessoas que me conhecem a nível pessoal, que a gente chegou até momentos de a gente tentar desistir da política, porque a gente, na época, eu tinha acabado de perder uma filha, né, faleceu, e isso acabou de certa forma desestimulando, a gente queria até mudar de Cubatão por alguns motivos, e a gente, graças ao bom Deus, né, a família, minha mãe, meus pais na época me deram muita força, e a gente conseguiu retomar essa questão da política. E eu fico feliz porque desse trabalho que a gente realizou no primeiro mandato, né, que a gente foi, muita gente não acreditava, esse Luizinho, esse rapaz aí não vai para lugar nenhum, então fica até um recado para esses jovens que pensam em amanhã tentar entrar na carreira política, não desistam do teu sonho não, meu irmão, porque às vezes as pessoas tentam rotular você, que você não tem competência, que você não está preparado, eu acho que isso aí não tem nada a ver, porque eu cansei de ver pessoas com diplomas, preparadas, e muitas vezes fazer só errando bastante. E às vezes uma pessoa muito simples consegue acertar porque trabalha com o coração, né? Com vontade, né? Então tem muito disso. E graças ao bom Deus a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Do 19 eu fui o 7º vereador mais votado. Na época eu até me assustei um pouco quando eu cheguei lá, tinha o João Ivaniel, o Tião, na época Nega Peruzzi, Dogival, eu consegui ter mais votos que o Dogival, que foi candidato a prefeito, que, né? Na verdade era bem eu falei, forte. está na mão de Deus, se eu tiver que ser... E chegou até um momento que um dos coordenadores era o Edson Paixão, do VSDB, falava assim para mim, eu tinha acabado de perder minha filhinha, né? Falava, olha, cara, eu sei que você está cheio de problema e tal, mas eu tenho uma má notícia para te dar. A pesquisa que apareceu, você não aparece nem entre os 10 primeiros do partido. Falei, poxa vida. Falei, então é sinal que eu tenho que trabalhar mais. Aí eu chamei o Carioca na época, trabalhava comigo, o Tinho, né, que hoje é diretor do hospital, o César, que é meu assessor, né, várias pessoas, foi meu assessor na época. Vereador César. Hoje, vereador César, perdão, foi meu assessor na época. E vários amigos, eu falei, a gente vai ter que trabalhar dobrado. Aí o Carioca na época ainda brincou, chefe, se a gente tirar o couro aqui, porque a gente não aguenta mais, então nós vamos tirar o couro. Nós vamos ganhar essa eleição, e ganhamos. Provamos para muita gente que mesmo um grupo jovem tinha condições de fazer um bom trabalho, e nós fizemos a diferença. Realizamos muitos projetos importantes, e eu sou um cara que fui privilegiado, que na primeira eleição minha eu tive o Wagner Moura, que me ajudou, né, na época, sempre foi meu amigo, o César, que é vereador, e o Jair do Bar, muita gente não sabe. Então, os três, no meu primeiro mandato, me ajudaram, muita gente não sabe. Então, digo que eu sou um privilegiado, porque dentro desse trabalho, hoje o Carioca, eu tinha muitos, nós conseguimos fazer uma escola de políticos na cidade, né? Jovens que tinham o mesmo sonho que eu sempre tive, de fazer a diferença para Cubatão, né, um trabalho bonito. E eles, tanto é que estão se destacando, cada um na sua área aí, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo eles se destacando, com um bom trabalho em prol da nossa cidade. Eu acho que é isso que tem que acontecer, você fazer uma escola, preparar um grupo, acho que a gente venha tomar conta da cidade, não o que está acontecendo aí. Algumas pessoas vindo de fora, né? Muitas vezes não realizam um trabalho que tem que realizar com responsabilidade, porque não conhece a cidade, e a cidade está do jeito que está hoje, né? Muitas vezes dando cabeçada às pessoas aí, a administração, porque pessoas que não conhecem a realidade de Cubatão não convivem no dia a dia, né? Eu há pouco tempo, que muita gente sabe que eu fui secretário dessa administração, eu me deparei com uma secretária de planejamento que era de uma cidade, né, pequena do interior de São Paulo, que a realidade era outra. Você pega uma cidade que nem Cubatão, que tem uma arrecadação que tem um monte de problema, uma série de situações que você pega uma realidade totalmente oposta de Cubatão, você não vai ter condições de trabalhar direito aqui na cidade. Quando você assumiu a vereança, não só a primeira, mas os outros 2 mandatos, as dificuldades da cidade, você observava que eram as mesmas de hoje, as propostas eram outras, as dificuldades eram outras, a realidade era outra. Cubatão sempre teve essa questão do orçamento que sempre foi muito privilegiado. Eu digo o seguinte, na época eu trabalhei com alguns prefeitos, no caso do próprio Ney Serra, o próprio Clemon, eu sempre bati nessa tecla. O gestor, né, o administrador, o prefeito, ele tem que ser uma pessoa que tem uma visão ampla. Não pode ficar com picuinha, com problemas particulares, né, com questões pessoais. Tem que pensar no município de gente que vem trabalhar e vai dar retorno. E principalmente, não se pode se empreender só na arrecadação do município. Buscar
trazer verbas parlamentares através de convênios com o governo do estado, o governo federal. Eu tenho visto, nesse tempo que eu fiquei como vereador, e até hoje a gente consegue perceber isso na convivência que a gente tem no dia a dia com alguns políticos da região, que aqueles municípios que têm uma equipe preparada justamente para esses projetos, para buscar esses convênios, têm conseguido realizar muita coisa. É o caso de São Vicente, nós vamos longe aqui do lado. O Márcio França pegou uma época aí, uma cidade sem orçamento praticamente nenhum, uma série de problemas como Cubatão, na área da periferia, e conseguiu tocar a cidade é outra hoje, né? Conseguiu dar uma cara nova para o São Vicente, por quê? Porque é uma pessoa dinâmica, uma equipe boa, gente que veste a camisa, gente preparada. Eu lembro que eu ia para Brasília, quantas vezes eu fui para Brasília, inclusive com meu próprio dinheiro, né? Custeando a passagem, às vezes pela própria Câmara, cansei de ir atrás de emendas parlamentares, nós conseguimos trazer, através do Arnaldo Faria de Sá, a verba que conseguiu terminar esse PAMOS na área 5, que leva o nome do meu pai, que eu quero agradecer a prefeita que conseguiu tirar inclusive a placa com o nome do meu pai, até hoje não colocou, mas de qualquer forma não importa a placa, importa que o trabalho foi feito lá, eu consegui trazer esse trabalho para a cidade, coisa que ela como vereadora não conseguiu, eu consegui na época, né, trazer uma verba para o PAMOS aqui na cidade de Cubatão, que é a área 5, que leva o nome do meu falecido pai, né, e fora isso a questão também de equipamentos para o Hospital Modelo. Nós conseguimos aí alguns campos de futebol para a cidade de Cubatão através, por exemplo, da Rede Ferroviária Federal, onde eu tenho um bom vínculo lá com o pessoal, do Ayrton Santiago, né? E fora isso, também do próprio CDHU, o campo do Vila Natal, que a gente conseguiu na época, com o Campos Machado. Então, assim, você tem que ser uma pessoa muito flexível, vereador, e ter uma equipe do outro lado também que possa corresponder com o vereador, né? Tem que ter esse feedback. Se não tiver, não fica difícil, né? A questão da estância, me corrija se eu estiver errado, mas a questão da estância balneária começou com uma tratativa sua com o Marcelo Bueno, na época deputado estadual. Na época o Marcelo Bueno, por incrível que pareça, a gente acabou se conhecendo numa situação, hoje a gente é um grande amigo meu. O Marcelo Bueno foi um grande deputado, é uma pena, né, que a gente perdeu essa cadeira, o Marcelo, que é uma pessoa que quando eu comecei a conhecer ele a fundo, foi numa situação que o governador do estado veio entregar umas viaturas aqui em Santos. Se eu não me engano, tinha 3 ou 4 viaturas para Cubatão e as outras cidades, uma era 15, outra era 20. Aí eu falei, poxa, eu sou do governo do estado, eu não vou admitir um negócio desse. E fui falar com o governador, né? E quando eu fui conversar com o governador para cobrar mais viatura, mais efetiva, aí o deputado, não, espera aí, eu sou parlamentar do estado. Eu falei, doutor, você me perdoa, eu sou parlamentar tanto quanto o senhor e eu vou brigar pela minha cidade. Ele ficou olhando para mim, caramba, só faltou falar, esse vereador é meio folgado, né? Eu já chego aqui e já vai entrando, mas não é, eu tenho que brigar pela minha cidade. E o governador me escutou, mandou mais viatura, né? Mandou mais efetivo na época. Atendeu o pedido. Entendeu, e depois eu me tornei amigo. O Marcelo é uma pessoa maravilhosa, um gentleman, né? Uma pessoa muito educada e se tornou um grande amigo. Marcelo, essa questão do selo de cidade turística, de Cubatão, instância turística, ele tentou, infelizmente, a gente sabe que dentro nos bastidores ali atrás da Assembleia Legislativa, cada um tem o seu interesse, né? Seja na Assembleia Legislativa, seja no Senado Federal, seja na Câmara Federal, e a gente vê que cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. Então, alguns municípios também queriam, eu falei, tudo bem, a gente aprova de Cubatão, mas temos que aprovar o município tal, que é ligado ao deputado tal. Resumindo, a coisa acabou não saindo. E parece que agora o governo criou essa metodologia, que parece que agora, essa avaliação Cubatão, graças a Deus, parece que já está bem encaminhada. Nós conseguimos dar um start lá atrás. E tive o privilégio também de ser, né, secretário de turismo, sem dinheiro, né? Me deram uma fala, toma que essa bucha aqui é sua, uma secretaria sem dinheiro. O Roda São Paulo começou também na sua gestão? Aí onde eu chegava, aí pensaram assim, acho que, olha, vamos dar essa bucha pro Luizinho, que não, sem dinheiro, sem nada, mas a gente conseguiu mostrar que a gente tem competência, né? Que a gente conseguiu realizar aí algumas iniciativas através, inclusive, da própria apoio da iniciativa privada, a Sabesp, o pessoal da Porto Seguro, Supermercados Crio. A gente realizou um evento aqui com 9.000 ciclistas, a prova, a Rota Márcia Prado, né? Que veio gente de todo lugar do Brasil aí, foi muito legal. Tinha gente chegando aqui 8 horas da noite, passando na avenida, né? Então o pessoal passava por essa rota aqui da estrada, aqui dos Pilões, né? Do Parque Estadual da Serra do Mar e até Santos, né? E foi muito legal. E fora isso, quando a prefeita fez uma reunião na época aqui no hotel aqui do Lopes, reuniu toda a equipe e ela viu essa reportagem, que Cubatão não está recebendo, me cobrando, né? A gente sabe que ela é uma pessoa muito difícil de lidar, o vínculo dela com o governo é muito difícil, então essa tratativa dela é uma pessoa complicada, né? A gente esteve do lado dela, a gente sabe como é que é o temperamento dela e às vezes falta um pouco de humildade para chegar e
como outros prefeitos do próprio partido dela, conseguem ser mais flexíveis do que ela, né? O que aconteceu? Aí eu falei, olha, vou tentar levantar aqui um trabalho com a equipe. Nós conseguimos detectar que alguns municípios que não eram instância turística, que o Roda São Paulo estava sendo contemplado, inclusive a cidade que o governador nasceu, não era instância, mas foi contemplada. E nós conseguimos esse relatório. Quando o governador veio entregar aqui os apartamentos ali atrás da Escola Técnica Federal, ele desceu de uma van e eu já fui com esse documento. Ele veio me abraçar, ô vereador. Eu falei, olha, eu não sou vereador mais, e eu dizer para o senhor, se o senhor não me ajudar, eu perco a minha boca de secretário. Não adiantou nada, eu saí do mesmo jeito, que ela trouxe um cara de fora, né? É coisa de PT mesmo, né? Trazer o povo de fora. Resumindo, aí a gente fazendo um bom trabalho, eu falei, governador, eu preciso trazer esse Roda São Paulo para Cubatão. Ele falou, não, mas por que não tem? Eu falei, olha, você conversa com o Márcio França, ele alega aqui, infelizmente, Cubatão, por não ser uma instância turística, não recebe o ônibus, mas não é verdade. A sua cidade não é instância turística que recebeu o ônibus. Aí apertei o homem sem abraçar. Ele falou, não tem jeito, vou ter que dar o ônibus pro camarada. Não teve outra. Na hora que ele estava entregando os apartamentos, eu estou atendendo aqui o pedido do secretário de Turismo, nós vamos fazer um aditivo e Cubatão vai ser contemplado no Roda São Paulo. Para lembrar quem está nos assistindo, o Roda São Paulo, as pessoas... Hoje, esse ano, em 2015, a passagem acho que era R$10. R$10, é. R$10 você ingressa no ônibus e vai a outras instâncias, outras cidades. De Piruíbe a Bertioga. Bertioga, você, por R$10, você faz um tour aí durante todo o dia. Com R$10, o dia todo você roda todas as cidades, se você conseguir, mas... Se você tiver pique para isso, legais, isso tempo, sábados e domingos. Sábados e domingos, até durante o período de férias, né? Também, a alta temporada no verão, também, mês de janeiro, fevereiro também. Tem o Roda São Paulo. Esse fluxo aqui até para atender. E no inverno eles atendem aquela região de Campos do Jordão. Cada região é atendida, né? Tem o seu período. Tem o seu período. Falar em período, você foi o presidente da Câmara também, o mais jovem? Isso, fui o presidente da Câmara mais jovem aqui de Cubatão. Foi no terceiro mandato? No segundo mandato. Segundo mandato. Segundo mandato. E a gente conseguiu montar um grupo naquela época, um grupo muito fechado, que todos os acordos que nós acertávamos e a coisa acabava acontecendo, né? Muita gente fala loucura, já sabe quem vai ser o presidente da Câmara daqui a 4 anos, nós já sabíamos. Existia todo um acordo? Já tinha um acordo, um grupo muito bom. Nós trabalhávamos com muita harmonia aqui, com muito respeito, cada um no seu espaço, na sua área, né? Eu tive o privilégio de trabalhar junto com o Tucla, com o Alemão, né? Com o Geraldo Guedes, né? Com muitos desses que estiveram aqui, o próprio Doda hoje que está aqui, o Dinho, né? Então, eu não posso reclamar de ninguém, eu tive um bom relacionamento, que todo mundo já sabe que o problema que a gente teve com a prefeita atual, que ela é uma pessoa que sempre foi difícil de lidar com ela, né? E até hoje né? Uma pessoa muito problemática e muito complicado o temperamento. Um debate que te marcou aqui dentro da casa, um momento, você ou na presidência ou na tribuna, que você se recorda com carinho, ou então um momento difícil para você? Olha, eu acho assim, teve muitas coisas que aconteceram aqui. Uma coisa que me chamou muita atenção, que me marcou muito, foi na época da demissão do pessoal da Cursão, os trabalhadores, né? Os pais de família que estavam sendo demitidos na época, e a gente ficou muito triste porque, poxa, tinha um pai de família aqui chorando, o cara com a esposa com câncer e tal. Aquilo me marcou muito, né? E a gente conseguiu reverter esse quadro, né? Essa questão toda. E algumas situações que a gente conseguiu realizar. Por exemplo, uma coisa que me marcou e vai marcar pro resto da minha vida foi um trabalho que a gente conseguiu realizar, que muita gente não sabe. Esse Hospital Modelo que está aqui hoje, a campanha da UTI infantil, né? UTI infantil. Essa questão que eu comecei lá atrás, onde eu perdi uma filhinha, né? Que ela ficou internada aqui nesse Hospital Modelo. E aquela convivência, quando ela estava internada, me fez assim, me aproximar de alguns médicos, né? E conversar com eles, até porque eu ainda era pré-candidato na época. E alguns médicos naquela época, doutor Vitor Hugo, vários médicos competentes que tem hoje na cidade de Cubatão, né? Doutor Sérgio Paulo, muitos deles me chamavam num canto lá e falavam, olha, a gente precisa melhorar a estrutura aqui do hospital, a cidade de Cubatão tem recurso para isso, tem a indústria. Eu falei, olha, eu não estava com cabeça na época, mas depois que tudo passou, que a gente ingressou na política, aquilo voltou à tona. E na época, muita gente até critica o jeitão dele, é o Maurição Saúva, né? Sim. O Maurição da City House, aquele jeitão dele, mas é um cara que tem um coração maior que ele. Ele chegou para mim, cara, eu estou com um projeto assim, e o cara que tem que ser o mentor desse negócio é você. Quando ele falou, eu comecei a chorar. E aí você... Até me emocionou. Me emocionou. Pelo teu convívio, pelo dia a dia. E você acabou... Desculpa. Emoção, não, faz parte. Isso por ser verdadeiro, a emoção faz parte. Deixa eu respirar um pouco aqui. Então, na verdade, desculpa.
aquilo me chamou a atenção porque falei, pô, uma coisa que eu tinha no coração, né? De fazer algo que eu não pude fazer para minha filha, eu vou tentar fazer para outras crianças, né? E a gente conseguiu daquele projeto, a gente conseguiu arrecadar mais de R$800 mil em equipamento para a indústria, né? Naquela época, eu não sei se você lembra, tinha a Lia Perdizes, que era do Ciesp, ela faleceu, era muito amiga do Dr. Décio de Paula Novaes. Aí eu comentando com a Lia era muito minha amiga, pô, a Lia abraçou na hora e falou, não, esse projeto é maravilhoso, vai salvar vidas, vai salvar crianças, né? E a gente conseguiu desfibrilador, vários equipamentos que o Hospital Modelo naquela época não tinha, né? Que a gente via a dificuldade que minha filha passava na época, falou, poxa, respirador, um monte de coisa que tinha, mas um número limitado. E nós conseguimos equipar toda a UTI infantil. E o Banco do Brasil na época foi o meu parceiro na época, nós tínhamos um grupo de jovens que a Escola de Samba Nações Unidas, se envolveu várias entidades, foi uma coisa tão bonita, que eles fizeram com que o banco viu que a coisa foi uma coisa assim marcante, que na época o Banco do Brasil fez um coquetel aqui, e na época o Rubens Marino me ajudou também, o falecido Zaqueu Queiroz, nós fomos homenageados, eles deixaram para homenagear justamente por último, né? E foi uma coisa muito marcante para mim, e eu fico feliz que hoje tudo que a gente fez está salvando vidas aí até hoje, mesmo o hospital sendo administrado pela ProSaúde, que faz um bom trabalho, graças a Deus, eu fico feliz que a gente deixou alguma coisa de importante, que é o que eu quero falar, você não pode legislar em causa própria, você tem que pensar na coletividade, na comunidade, o vereador ele tem que ser aquele camarada que tem que sentir o que realmente está acontecendo com a população para poder dar um feedback, dar um retorno para a população. É isso que tem que ser, trabalhar com coração, né, com vontade, mesmo com as dificuldades que vem enfrentar, sempre acreditando em Deus, em primeiro lugar, e muita vontade de trabalhar. Infelizmente, estamos chegando ao final do programa, sempre com esse gostinho de quero mais, de ouvir mais esse bate-papo. Eu queria as suas considerações, Luizinho. Márcio, eu quero dizer o seguinte, em primeiro lugar, te cumprimentar, que você sabe o carinho que eu tenho por você, por toda essa equipe que está aqui. Se eu for citar nomes aqui, eu vou ser injusto, né? Que alguns eu não estou vendo aqui, eu posso até esquecer, mas estender aqui meu agradecimento ao presidente da Câmara por esse espaço que ele está dando não só para mim, como os demais colegas aqui, toda a equipe, né, da TV Legislativa, e dizer que, assim, sucesso para vocês, que a nossa cidade, meu sonho, o que eu falo, a gente não pode desistir nunca do nosso sonho. Nós ainda vamos ver essa cidade dando muito orgulho para a região. Essa coisa do patinho feio vai acabar. Eu tenho certeza, em fé em Deus, que vai depender das pessoas que vão estar sentadas aqui e também do outro lado. Tem que ter união, boa vontade, principalmente responsabilidade. E é aquela coisa, confiar em Deus e trabalhar bastante. Que Deus abençoe todos vocês aí. Obrigado, Luizinho. Obrigado pela sua participação. E assim chegamos ao final de mais um programa Nobres Pares. Agradecendo sempre a sua audiência. Continuem na programação da sua TV Câmara de Cubatão e até o próximo programa.